Falo também sobre um impasse no Vasco em relação a patrocínio Master, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Falo também sobre o Vasco, que virou líder do seu grupo na Sul-Americana, mesmo poupando titulares na competição. Vitória nessa quinta-feira em São Januário por 3-0 contra o Olímpia. Agora o Vasco tem 4 pontos, mesma pontuação de Audax e Olímpia. O Barracas aparece com 3 pontos, os gols do Vasco de Puma Rodrigues, Nuno Moreira e Adson. E o Vasco deve rejeitar a proposta da Sporting Bet para patrocínio Master. Cruz Maltino, que está há mais de 100 dias sem um patrocínio no principal espaço da camisa, recebeu nos últimos dias uma oferta da Sporting Bet, com cifras pouco inferiores à da Betfair, com quem o Vasco tinha vínculo até 2025. Vale a lembrança de que a Betfair pagava 47 milhões de reais fixos, com todos os bônus, esse valor podia alcançar 70 milhões de reais por temporada. A proposta da Sporting Bet era de um contrato até dezembro de 2027, se iniciando agora no mês de maio, já no clássico contra o Flamengo no fim de semana. Carlos Amodeu, que é o CEO do clube, foi favorável ao acordo, mas pessoas próximas ao Pedrinho ligadas à associação vetaram a possibilidade de acordo. O que a Sporting Bet informou ao Vasco é que houve uma mudança radical nos investimentos das bets, especialmente depois da tributação do governo, e há menos dinheiro em jogo. Até por isso a proposta foi inferior à Betfair. O Vasco deve continuar sem patrocinador Master, por mais que isso cause prejuízos e problemas para o fluxo de caixa Cruz Maltino. Pedindo para falar sobre o Vasco. Cruz Maltino busca de 3 a 4 reforços para a janela da metade do ano, tá? Um zagueiro destro, um ponta canhoto para jogar pela direita, um volante e mais um meio-campista. Peraí, que agora. Deixa eu pegar nas minhas anotações aqui, ó. Zagueiro destro. Aí vai ficar mais fácil. Eu dou a informação bem certinha. Ixi, no momento em que eu. Aqui, ó. Zagueiro destro, segundo volante, ponta canhoto que jogue na direita e centroavante. Faltou me referir ao segundo volante, tá? Sondagens já iniciadas e os alvos estão sendo definidos, tá? Então, já dá até para dizer que existem conversas. Resta saber se quem vai pagar essa conta já é o Marcos Lamáquia ou não, tá? Boa noite, Nicola. Cheguei agora, meu nobre. Notícias no meu Vasco. Estava falando sobre a busca do Vasco por reforços, né? Em relação à venda da SAF, tudo mais ou menos na mesma. Semana decisiva em relação a patrocínio Master, a Sporting Bet fez uma proposta oficial ao Cruz Maltino e espera por uma resposta para já. Até porque a ideia da Sporting Bet é assumir esse contrato com o Vasco até dezembro de 2027, iniciando em maio. A ideia, inclusive, já era estrear no final de semana contra o Flamengo. Por falar nesse Flamengo e Vasco de domingo, já são 48 mil ingressos vendidos de forma antecipada, mas setor exclusivo do Flamengo totalmente vendido, setor exclusivo do Vasco com menos de 5 mil ingressos comercializados até aqui, tá bom? Lamáquia tá chegando, escreve o Leandro Isídio, se referindo ao Marcos Lamáquia, o provável futuro dono da SAF vascaína. E o Flamengo com problemas de jogadores machucados, o Vasco pode ter 2 desfalques, a gente vai tocar aqui, e ainda quero trazer alguns depoimentos que nós escolhemos em São Januário, após a bela vitória contra o Olímpia do Paraguai, diga-se de passagem, quando o Vasco jogou muito bem, né? E olha aqui, eu gostei demais do garoto, né, desse Ramon Rick, de 18 anos, eu nunca tinha visto ele jogar, mas joga com a cabeça em pé, sabe ajudar a defender, sabe armar, sabe chegar no ataque, bate bem de direita, bate bem com a esquerda, um jogador muito completo e tem apenas 18 anos, não sentiu o jogo. Olha, fiquei com uma ótima impressão dessa cria aí, o Ramon Rick, esse é o nome do garoto. Olha aqui, gente, o Cuiabano pode ficar fora desse jogo. Ele tem um edema na coxa esquerda e a tendência é que ele não jogue. O Lucas Piton jogou muito bem contra o Olímpia. Participou bastante do ataque, ajudou no setor defensivo e pode ser aí uma grande oportunidade de novo para o Lucas Piton. O Tietê, eu acho difícil também o aproveitamento dele e acho até, aí tudo é achismo aqui, gente, porque a gente não vê mais treino, você não tem mais contato, é que o Hugo Moura
deve fazer ali o meio-campo com o Barros e o Thiago Mendes, deixar o setor mais fechado e ajudando o setor defensivo do Vasco da Gama. Vamos ver o que o Renato vai montar. O que mais que eu quero dizer aqui? Um provável Vasco, né, para o clássico de domingo, o Léo Jardim, Paulo Henrique ou Puma Rodrigues. Te confesso que eu iria com Puma. Puma está muito bem, foi um dos destaques na partida. Quem mais? O Saldível, Robert Renan e o Lucas Piton ou o Cuiabano. O Barros, Hugo Moura, Thiago Mendes e mais o Rojas, Andrés Gomes e Spinelli. Agora, o Adson está pedindo passagem, né? Inclusive, na Zona Mista, a gente falou isso com o Hugo Moura a respeito do Adson. E ele encheu a bola do garoto, que depois de um ano, aliás, 2 anos, voltou a marcar com a camisa do Vasco. Fala aí, Hugo. A gente sabe da lesão dele, a gente sabe que é uma lesão muito complicada que ele teve. Não adianta acelerar a recuperação, porque é uma lesão muito complicada. Mas a gente tem que dar os parabéns a ele, né? Porque passou por essa lesão, ficou muito tempo parado. Nos treinamentos, vem treinando muito bem. Então, na primeira oportunidade como titular, ele faz isso aí. Fico muito feliz, muito orgulhoso, que é um companheiro nosso de trabalho. É só dar os parabéns mesmo. Agora, Hugo, só uma aqui rapidinho. Essa vitória, ela dá muita moral para o clássico contra o Flamengo domingo? Essa vitória é muito importante. Vamos aproveitar ela hoje, que amanhã já vamos virar a chave e pensar no jogo de domingo, que é um jogo muito, muito complicado, mas a gente sabe que a gente precisa pontuar no Brasileiro e é clássico, né? Então a gente tem que entrar muito concentrado, muito determinado no jogo, para a gente fazer um grande jogo e sair com os 3 pontos. Depoimento bacana, né, do Hugo Moura, falando a respeito do Adson. A gente ouviu também o Nuno Moreira, que fez uma bela atuação e fez, inclusive, um dos gols na vitória e ajudou o Vasco a estar na primeira colocação do seu grupo na Copa Sul-Americana. Ele que deixa claro nessa entrevista aqui na Zona Mista que prefere jogar pelo lado esquerdo. Ele andou com o Renato, com o Fernando, o Diniz, jogando mais pelo lado direito. Não é a dele. O lado bom que ele gosta de jogar é o lado esquerdo. Vamos ouvir. Então, eu acho que a vitória é muito importante. Nós acabámos por passar para o primeiro lugar do grupo, que era algo que já nos tinham avisado, se ganhássemos por 2 ou mais, que isso ia acontecer. Então foi com essa mentalidade que entramos dentro do campo. A sensação de voltar a marcar um gol, desta vez valeu o gol, né? Não, é isso mesmo. Eu acho que o gol dá sempre confiança, não é? E eu estava à procura já de um gol há algum tempo, que o Paysandu eu acabei por fazer e deu-me alguma confiança, apesar de não ter sido validado. E agora, felizmente, valeu e estou muito feliz. Nuno, fisicamente está bem, está já deixando uma dor de cabeça para o Renato pela titularidade? Eu acho que o papel de nós jogadores, quem não está a jogar principalmente, é mostrar ao treinador que também está aqui, está presente. E eu acho que, como ele faz estas mudanças na Sula, é mesmo para isso mesmo, para ele ver quem não está jogando tanto e ser mais uma ajuda para o Vasco. Obrigado. Hoje você falou no futuro qual que você mais prefere jogar? Ali no lado esquerdo? Sim, sem dúvida. Eu acho que é a posição que eu gosto de jogar, mas eu tenho que estar preparado para jogar em todo lado, onde o treinador me pede, mas se me perguntarem, eu prefiro jogar no lado esquerdo. No domingo tem mais um jogo contra o Flamengo, um jejum muito longo que com certeza incomoda a todo mundo do Vasco. Dá para esperar desse duelo contra domingo? Ver uma equipe, por exemplo, tratando com muito mais vontade, se tratando de um clássico desse tamanho. O que pode falar principalmente para o torcedor vascaíno em relação a esse clássico de domingo, Nuno? Sim, eu acho que é isso. Esse jogo não pode faltar vontade da nossa parte e muita crença e muita atitude para dignificar o escudo do Vasco e é com essa agressividade que nós vamos entrar em jogo. Eu falei com o Puma Rodrigues sobre seleção, né? Porque pela bola que ele está batendo no Vasco, ele tem tudo para ser convocado para a seleção uruguaia. E como o Arrascaeta, que também teve uma cirurgia no ombro, devido à clavícula quebrada, também eu toco nesse assunto com ele. Primeiro, falando dele na seleção uruguaia. Sabemos que isso também é importante. Nós falamos antes no vestuário que a gente tinha que ganhar o jogo, mas também se tomar o gol, que quase todo jogo a gente toma, então é algo que a gente sabe que tem que melhorar muito. E a gente está trabalhando para isso. Hoje não nos fizemos um gol, que é muito importante para seguir no crescimento. Queria fazer 2 perguntas para você. Você é na Copa do Mundo, faltam 41 dias. Sim, não, na verdade que eu tenho a vontade de ir lá na Copa, só que sabe que tem que seguir jogando, ter minutos, sabe que é muito difícil, porque tem jogadores muito bons, só que a gente jogando, fazendo um bom papel, tem grande chance de ir e bueno, esperar a decisão do treinador. E Arrascaeta, a lesão do Arrascaeta? Sim, sabemos que é um jogador muito importante para a seleção, ficamos tristes, logicamente, porque é um jogador que joga muito
y faz cosas boas na seleção, então acho que agora vou falar com ele a ver como se dá para chegar na Copa ou ficar de fora. Você falou com ele, mandou uma mensagem para ele? Não, ainda não, porque estava focado aqui no jogo que tínhamos hoje, então acho que este dia agora vou falar com ele. Muito bem. Agora vamos falar mais do Flamengo, porque é o adversário do Vasco. O Flamengo, por exemplo, o Léo Pereira, ele sofreu um corte profundo, mas deu uma entrevista coletiva hoje, ele está completando 300 jogos com a camisa do Flamengo, e foi perguntado na entrevista a ele sobre enfrentar o Vasco. O Léo Pereira nunca perdeu para o Vasco, tanto no Atlético Paranaense como aqui no Flamengo. E ele falou com muito respeito a respeito do Vasco da Gama, merece a sua atenção. É um jogo muito especial para o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil. Acho que é um clássico, um dos maiores clássicos da América Latina. E com certeza a gente sempre pensa em dar um espetáculo bonito para quem está assistindo. É claro que respeitando a equipe adversária, que é uma grande equipe e tem um grande técnico. E com certeza deve estar se preparando muito também para esse jogo. A gente fica feliz pelo retrospecto, mas a gente sabe que isso não entra em campo. O que entra em campo são os jogadores querendo representar o seu escudo, a sua camisa. Respeitoso, né? Eu gosto muito das declarações do Léo Pereira, acho ele muito centrado e, inclusive, nós teremos aí o técnico da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, junto com o Rodrigo Caetano, junto com o Juan Santos. Eles estarão no Maracanã de olho nesta partida entre Vasco e Flamengo. Então, quem que ele pode ver no Vasco da Gama? Olha, neste exato momento, não tem ninguém, porque o cara do Vasco para a Copa é o Ryan, que está lá no futebol da Inglaterra, né? E o Andrei também, que está ali no Chelsea. Esse aí vejo com grandes possibilidades. E estou dizendo que são do Vasco, porque são crias do Vasco da Gama. Agora, pelo lado do Flamengo atual, ele já convocou o Danilo. O Léo Pereira foi bem nos 2 amistosos dos Estados Unidos. O Alexandro é o cara que ele gosta de confiança, mas eu daria uma chance ao Alex Telles do Botafogo, além do próprio Danilo, que para mim vai se jogar e deve ser até titular da seleção, ao meu sentir. E também o Lucas Paquetá está fora do jogo com o Vasco machucado, ele só volta a treinar semana que vem, já rodou mais tempo na seleção brasileira, inclusive jogou a Copa do Mundo. E o Pedro, que também esteve na última Copa do Mundo. Ele estava no auge da sua carreira quando se machucou no dia 9 de setembro de 2024, no CT do Atlético, lá no Caju, e ia enfrentar, se não me engano, o Paraguai, é isso? Né? E a seleção brasileira, a partir dali, perdeu o Pedro, ele ficou mais de um ano se recuperando. É agora que ele voltou a ser o grande artilheiro. Então, os olhares da comissão técnica da seleção serão em direção ao Pedro, que está merecendo, porque ele tem uma coisa que é muito importante, ele é um cara de área, ele é fazedor de gols, entendeu? Então ele pode ser muito útil para a nossa seleção. Então são essas as nossas considerações. É um provável Flamengo. Rossi, Varela, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, o Danilo e o Alexandro. No meio-campo, o Everton Araújo, junto com o Jorginho e o De La Cruz. Plata, Pedro e Samuel Lino. Acredito que o Flamengo, a escalação do Leonardo Jardim, passe por aí. O que você acha? A gente fez um apanhado aí dos dois, aproveitou e emendou a seleção brasileira. A CBF soltou a 18ª rodada, que é a última antes da parada para a Copa do Mundo. O Vasco joga no dia 31 de maio com o Atlético Mineiro em São Januário às 4 da tarde. Às 18h30 no Maracanã tem Brasil e Panamá, é o jogo da despedida e depois a seleção vai embora para os Estados Unidos no dia 1º de junho. Então o Vasco joga também no mesmo dia da seleção brasileira, dia 31 de maio, domingo, às 4 em São Januário, com o Galo, na rodada que determina a paralisação do Campeonato Brasileiro. Comente aí, deixe o seu nome, deixe aí a sua cidade. Fala, rapaziada, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente está falando realmente do Vasco da Gama, que joga neste domingo contra o Flamengo. Deixe aí no comentário seu like, sua inscrição, porque é super importante para a gente. Então, rapaziada, muito obrigado por você assistir nosso vídeo até aqui. Não esqueça de deixar seu like e um grande abraço para você. E até o próximo vídeo. Fui!